A palavra de Deus nesta manhã, nós estaremos meditando, fazendo uma breve introdução ao Sermão do Monte, Evangelho de Mateus capítulo 5 e o versículo 1, Evangelho de Mateus capítulo 5 e o verso 1, nós vamos fazer a leitura nesta oportunidade, aonde nós temos Jesus, o grande ensinador, o grande mestre, ensinando o maior discurso doutrinário, o maior sermão que a humanidade já viu. É este o Sermão do Monte. Diz assim, eu vou ler na NVT: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte, ali sentou-se, seus discípulos se reuniram ao redor, e ele então começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Esse é o maior sermão já escrito. Esse é a maior pregação já realizada. Nós temos hoje pastores eloquentes, nós temos doutores em teologia muito eloquentes, nós temos milhares e milhares de pessoas que encheram estádios inteiros para ministrar a palavra de Deus, mas nada se compara a essa pregação, nada se depara a esse sermão chamado o Sermão do Monte, nada se compara a este pregador, Jesus Cristo. Nós temos falsas interpretações, por exemplo, a respeito deste Sermão do Monte. Nós temos, por exemplo, distorções acerca deste sermão, porque há várias interpretações. Por exemplo, nós temos bem-aventurados os pobres. Por exemplo, Francisco de Assis, alguém que é muito venerado entre o povo católico, ele diz que a pobreza física era um sinônimo, era uma marca de piedade, de santidade. E nós sabemos que isso não é verdade. Não é verdade. Dr. Martin Lloyd-Jones, ele ensinou que para interpretar o Sermão do Monte, nós precisamos levar em consideração algumas coisas. Precisamos levar em consideração os ensinos de Jesus antes e também depois do Sermão do Monte. Nós precisamos contextualizar. E aí nós precisamos entender qual é a mensagem do Sermão do Monte. E eu poderia resumir o Sermão do Monte como os parâmetros, os marcos, as características, as diretrizes para as novas testemunhas desta aliança. Cristo estava aqui dando a ênfase: os meus discípulos, aqueles que creem em mim, eles deverão ter essas características. Os princípios ensinados aqui, eles são de uma ordem muito superior à ética e à moral. A mensagem central deste sermão é uma vida reta diante de Deus. E uma vida reta diante de Deus, ela começa de dentro para fora. Porque nós temos que entender para quem Jesus estava falando. E eu quero que você entenda isso nesta manhã. Isso é uma declaração de guerra contra o nosso coração corrupto e contra a nossa mente. Porque se você analisar, isso são contrariedades que Jesus está falando aqui. Ele está falando bem-aventurados pobres. Ele está falando bem-aventurados os que têm fome e sede. Bem-aventurados aqueles que são humildes. Hoje, no mundo é valorizado quem é alguém que está acima, quem está na fama, quem tem aquisições financeiras. E Jesus está dizendo aqui que os bem-aventurados são os humildes, aqueles que têm fome e sede. Então, nós precisamos entender isso aqui nessa manhã. Imagina,
Quem sabe hoje você acha estranho já essa mensagem. Mas imagina nos tempos de Jesus. Nós vamos entender isso. Nós vamos entender isso. Jesus ele deixa bem claro para as pessoas. Nós precisamos ansiar, entender que as pessoas de que Israel estava esperando alguém que viesse fazer uma revolução social. Eles estavam esperando alguém que viesse libertar eles da opressão de Roma. Mas Jesus ele diz assim: eu não vim trazer mais regras religiosas, eu não vim fazer uma revolução social, eu não vim causar uma revolução contra Roma, eu não vim trazer nada de aumento salarial, eu não vim trazer nada de bens terrenos, eu não vim trazer possessões materiais, eu vim trazer, a minha base é amor, é perdão, é reconciliação, é misericórdia, é justiça, é pureza e é ternura. Essas são as marcas daquilo que eu trago comigo. Isso não... Eu poderia, quem sabe, ouvir resmungos naquele dia. Eles, quem sabe, estão dizendo: mas espera aí, Jesus está dizendo que o reino dos céus está próximo. João Batista ele disse que eis o Cordeiro de Deus. Então disse Jesus: tu és o libertador. Quando é que nós vamos gozar essa glória? Agora ou na eternidade? E esses valores que Jesus está pregando, onde é que nós vemos eles? E então Jesus, ele começa a fazer essa exposição. Nós precisamos entender o contexto. 400 anos, 430 anos, nós temos um intervalo onde não se ouviu a voz de Deus. Entre Malaquias e entre Mateus se passaram esse período dentro da história de Israel, onde Deus ele não se manifestou de uma forma clara e objetiva, né? E se faz um silêncio. 400 anos, 400 anos, sem nenhuma fala, sem nenhuma escrita, sem nenhum profeta. 400 anos. Eles estavam ansiosamente esperando de que aquilo que Isaías falara se cumprisse. Eles estavam ansiosamente esperando, os israelitas estavam esperando aquele que haveria de vir, que libertaria eles da escravidão. 400 anos. E então vem alguém que se diz um enviado e começa a falar essas palavras. Eles não estavam entendendo. Para nós entendermos o impacto destas palavras, e entendam que isso aqui, nesta manhã, é apenas uma introdução. Nós vamos continuar em outras oportunidades. Nós temos que entender como era a religião daquela época. Nós tínhamos 4 grupos básicos dentro da religião israelita. Em primeiro lugar, os fariseus. Jesus estava falando para multidões. E nessa multidão, eles estavam separados em 4 grupos. Em primeiro lugar, para os fariseus. Os fariseus, eles eram o grupo de maior expressão. Os fariseus, eles eram, a marca deles, eles eram muito zelosos pelas tradições. Eles zelavam muito por regras, por viver o seu costume, aquilo que eles aprenderam de seus pais. E Jesus ele faz uma crítica direta a este grupo. Ele diz que a verdadeira religião, ela não se baseia em atos exteriores. Em outras palavras, em Romanos 10, 2, a Bíblia diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não têm entendimento. Quando você vê uma pessoa adorando a Deus em muitos lugares, nós temos que entender uma coisa: será que ela está fazendo isso uma forma de imitar alguém, ou por alguma regra, ou por alguma obrigatoriedade, ou será ela está fazendo isso com entendimento? A fé, ela é exatamente isso, é crer, conhecer e crer. De fé em fé, nós seremos transformados. Você precisa crer e entender o porquê você está sentado nesta manhã, nesta cadeira. Jesus, ele diz, no Sermão do Monte, ele estava dizendo: quando vocês derem esmola, não toqueis trombeta. O que era
a praxe dos fariseus, a praxis dele, a prática deles. Eles, muito frequentemente, eles falavam: mas eu dou dízimo de tudo, eu dou dízimo da lã, da hortelã, eu dou isso, eu dou esmola, eu sou isso, eu sou aquilo. Eles se gabavam disso. Jesus diz assim: não é o reino. Na minha aliança, quando derem esmola, não toqueis trombeta. Ele diz para os fariseus: quando orarem, não sejam como os hipócritas, não procurem o melhor lugar, mas entrem na porta do quarto e fechem a porta e orareis assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Nós temos o fariseu daquela época e também temos uma espécie hoje. Eles têm prazer em mostrar a sua espiritualidade exterior. Não está errado em nós expormos a nossa espiritualidade, mas ela deve ser autêntica, ela deve ser com entendimento, e ela deve ser uma consequência natural. Esses eram os fariseus. Os saduceus, eles eram um outro grupo de pessoas. Eles eram, como hoje podemos, quem sabe, representados hoje, eles são representados pelo liberalismo, aqueles que negam a suficiência e a autoridade bíblica. Os saduceus, eles eram conhecidos como libertinos. Eles eram o oposto dos fariseus. Se os fariseus eles zelavam por regras e por tradições, os saduceus, de novo, eles viviam a vida de uma forma libertina, nada segurava eles. Eles eram um pouco ligados à questão da piedade espiritual. Eles não tinham uma vida devota a Deus. Não criam, por exemplo, na vida após a morte. Eles não criam na ressurreição, em milagres. A sua religião era aqui e agora. O que o liberalismo teológico ensina? O que Jesus diz a essas pessoas dentro do Sermão do Monte? Ele ensinou aos saduceus que essa espiritualidade, que a libertinagem que eles estavam vivendo, isso era exatamente o contrário do que ele estava ensinando. Os saduceus não estavam dispostos a obedecer a ninguém. Eles eram imorais e carnais. E Jesus, ele diz para eles, e diz: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Então, Jesus estava tentando achar um equilíbrio para eles. Uns eles eram extremamente zelosos por regras, mas sem entendimento. Os outros eles aboliram as regras, eles não queriam regra nenhuma, mas eles também não tinham piedade nenhuma. Temos ainda o outro grupo, os essênios. Os essênios eles eram um grupo de pessoas que nós também temos representantes hoje. Eles viviam isolados. Os essênios eles praticavam a autodisciplina. Eles procuravam desprezar a carne e o corpo. Eles entendiam de que a religião era se isolar do mundo. E Jesus ele critica também esses grupos. E ele lhes ensina de que a verdadeira piedade, a verdadeira espiritualidade, ela não começa de fora para dentro, mas ela começa de dentro para fora. Quando os essênios se autoflagelavam, Jesus ele estava dizendo assim: bem-aventurados os limpos de coração. Jesus quer de nós pessoas com coração limpo. E esse coração limpo, ele vai se expor de uma maneira clara e objetiva para fora. Não é necessário martirizar o corpo se o nosso coração estiver limpo. Não adianta mexer fora. Não adianta nós apresentarmos uma espiritualidade fora se o nosso coração continua mal. Os zelotes eram o último grupo aqui. Eles tinham uma representação muito boa, mas os zelotes eles eram ativistas radicais. Para tudo eles resolviam a base da arma. Eles queriam tomar o reino por espada. E eles eram os que mais estavam esperando um Jesus montado num cavalo branco com uma armadura, um libertador, um general romano para libertar eles. Mas Jesus, ele
ensinou a eles, e ele critica este grupo, ele diz assim: nem tudo se resolve na força, e sim com humildade, com uma vida santa e piedosa. Jesus, ele diz para os zelotes, ele diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem. Isso era algo muito duro para os zelotes. Imagina o impacto que esse sermão do monte causou. Os fariseus, os saduceus, os essênios e agora os zelotes. Quem era o pregador deste sermão? O maior pregador que já existiu, chamado Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus. Ele jamais cometeu um erro. Ele não cometeu nenhum exagero. Ele conhecia exatamente a quem ele pregava. Eu estou pregando aqui nesta manhã para pessoas. Conheço vocês, pode ser muito bem, mas não totalmente. Diferente do pregador desse sermão, Jesus, ele conhece o íntimo, cada pensamento, e ele sabia para quem ele estava pregando. Ele sabia. A Bíblia diz em Mateus 7:28, diz: quando Jesus terminou de proferir essas palavras, estavam a multidão maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Há uma diferença de pregar o sermão, de pregar uma palavra. Jesus, ele deixou isso bem claro. Quem eram os ouvintes desse sermão? A Bíblia diz que os ouvintes desse sermão eram os discípulos e a multidão. E Jesus, ele faz, durante esse Sermão do Monte, lembre-se que isso aqui é apenas uma apresentação do Sermão do Monte. Sermão do Monte, para você ter uma ideia, ou quem expôs, quem comentou o Sermão do Monte, Dr. Martin Lloyd Jones, o Sermão do Monte, eles são não sei quantos livros, um volume deste tamanho. O Sermão do Monte é riquíssimo. Nós poderíamos passar o ano inteiro pregando somente sobre o Sermão do Monte. É maravilhoso. Mas a verdade é que o Sermão do Monte, ele é como é que nós podemos chamar hoje? Ele é um teste para a nossa verdadeira fé. Se nós estamos alicerçados na verdadeira fé. O Sermão do Monte, ele serve para testar, para aprovar se aconteceu uma regeneração de fato em nossa vida. Se nós analisarmos o Sermão do Monte, a pessoa ela somente pode chegar a duas conclusões: ou ela é aprovada ou ela é reprovada. O Sermão do Monte, em primeiro lugar, a primeira pergunta que nós devemos responder ao meditarmos no Sermão do Monte: nós somos uma nova criatura? Segundo lugar, a nossa vida reflete de fato os ensinamentos do Sermão do Monte? Somente naquilo que nós lemos, aonde estão essas nossas características? Nós temos essas características em nós? Em terceiro lugar, o seu coração é limpo? As tuas disposições, as tuas intenções, elas são santas? Você anda por um caminho apertado, como Jesus diz, que o caminho que leva aos céus é um caminho estreito? São perguntas que nós precisamos responder. O Evangelho te exige morrer diariamente para o mundo e para o pecado? Você tem uma alegria, você tem uma grande alegria de ser um justificado, de ter comunhão com o povo de Deus, e esse, em contraste com o maior divertimento deste mundo, você não abre mão em estar na presença de Deus, em ter comunhão com Deus? Eu creio que nesse um dos pontos nós temos grandes dificuldades. Como nós podemos? Abre lá em Mateus 5:40. Mateus 5:40. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem a capa também. Se alguém forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe 2. Será que, se nós analisarmos, o verso 43 diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos e orem pelo que vos persegue. Nós conseguimos praticar isso aqui? Essa palavra que Jesus nos ensina, nós conseguimos praticar isso?
esse é o verdadeiro teste. Nós podemos fazer cultos, mas se nós não conseguimos evidenciar isso em nossas vidas, algo precisa ser consertado. Jesus, ele não exige, nós vivemos um processo de santificação, de aperfeiçoamento. Quer dizer, nós não somos impecáveis, mas precisa haver uma evolução. Nós já ouvimos aqui, o pastor Geraldo já pregou muitas vezes aqui, nós nascemos como um bebê, né? Nós fizemos coisas que nem os bebês fazem, nós somos meninos, mas nós precisamos amadurecer. Jesus está ensinando de que o amor deve ser incondicional para com nossa esposa, para com os filhos, para com os assassinos, para com os covardes, para com as pessoas que mais nos machucam. Nós precisamos amar. Não é exceções. Não, Jesus, ele nos ensina a amar essas pessoas. E quão difícil é. Quão difícil é. O caminho para a verdadeira felicidade é exatamente isso: obedecer, praticar essas palavras que Jesus nos ensinou. Deus fez um homem com perfeição, e então ele cai. Ele cai. Ele não tinha falta de nada. Adão e Eva, eles não tinham falta de nada. Eles estavam no paraíso, mas eles caíram. A queda, ela nos ensinou de que se nós deixamos de obedecer a palavra de Deus e se tentarmos a felicidade de outra maneira, assim como Adão e Eva tentaram, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Se nós não temos a satisfação, a alegria no Senhor e pensarmos que a felicidade está em outras coisas, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós não somos melhores do que ninguém. Bem-aventurado o homem que tem a alegria no Senhor, a satisfação no Senhor. Algumas pessoas tentam a alegria no álcool, no sucesso, na fama, na beleza, nas compras, nos lucros, na ganância. Mas Jesus, ele ensina aqui nesse sermão de que a completude, a alegria, a felicidade nesse reino está nele, somente nele. O que diz, por exemplo, o Salmo 84:1 diz assim: mais vale um dia nos teus atos do que 1000 fora. O mundo, ele ensina essas coisas. O mundo ensina de que a felicidade, para o homem ser feliz, o homem precisa ser rico. O mundo ensina de que se um homem está caminhando a pé, para ele ser feliz, ele precisa de um carro. O mundo ensina que para um solteiro ser feliz, ele precisa se casar. O mundo ensina que para um homem que é casado ser feliz, ou uma mulher que é casada ser feliz, ele precisa se separar. Nunca se encontra a felicidade neste mundo se Cristo não estiver nela. Hudson Taylor, ele foi se não dizer o maior missionário que a China já viu. Ele lutava contra a enfermidade, a esposa dele lutava contra a enfermidade, contra tantas mazelas. Eles tinham uma casa pobre, precária, eles doaram toda a sua vida para a China. Mary Jane Taylor era a esposa de Hudson Taylor. Antes de morrer, ela diz: nunca em minha vida, pesquisa a biografia deles, como eles viveram miseravelmente. Mas ela morre dizendo: nunca em minha vida houve uma nuvem entre mim e o meu Salvador. Eu fui feliz em toda a minha vida. Como nós nos portamos diante de uma sociedade tão imediatista e tão consumista? Nunca parece que as pessoas encontram a felicidade. Tem pessoas que têm muito mais condições do que eu e você. Tem muito mais dinheiro, mas vive uma vida muito mais miserável. Por quê? Porque não tem Cristo em seu coração. Jesus, ele ensina para os fariseus, para os zelotes,
para os essênios, para os saduceus, para a multidão, para os romanos, para os gregos. Ensina para a multidão e ensina para nós hoje. Que para nós sermos felizes está uma bula, que nós precisamos ter essas bem-aventuranças em nós. Algumas bem-aventuranças nós vamos ter um pouco mais, um pouco menos, mas nós precisamos aperfeiçoá-las em nosso coração. Porque nós somos, como diz a palavra de Deus, cristãos. Nós imitamos a quem? O que Paulo diz? Sede, depois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aonde está a tua satisfação, meu querido e minha querida irmã? Bem-aventurado. Salmos 37 vai nos dizer isso. Diz a palavra do Senhor. Vamos ler, vamos fazer leitura e já vamos estar orando. Salmos 37, 1. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal. Pois como capim logo secarão e como a grama verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele concederá, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Sabe o que falta muitas vezes para as pessoas e para nós às vezes? Enquanto nós estivermos buscando por fora a nossa alegria, o Senhor, Ele também diz, espera aí, não vou conceder. Mas quando nós temos plena satisfação no Senhor, assim como Paulo, ele chegou ao ponto de dizer, eu aprendi a ser feliz na abundância, na miséria, quando eu tinha muito, quando eu tinha pouco, quando eu estava doente, quando eu estava são, ele tinha satisfação no Senhor. Assim também nós precisamos ter a nossa satisfação no Senhor. Deus, obrigado, eu tenho tudo o que eu preciso. E então Deus vai olhar para o nosso coração e dizer, olha, Ele realmente tem satisfação, e então Ele nos dará os desejos do nosso coração. Isso é difícil, mas não é impossível. Nós sempre tentamos de alguma forma encontrar alegria em tantas coisas, mas nesta manhã você deve procurar a alegria no Senhor, na sua palavra, na comunhão com os santos, no partir do pão. Faça isso de coração, diga, Senhor, eu quero sentir esta completude, esta plenitude da tua alegria. Eu estou satisfeito contigo. A nossa alegria não vai estar no próximo carro, a nossa alegria não vai estar na nossa casa, a nossa alegria não vai estar na nossa realização. Isso serão consequências, mas a nossa alegria, ela será no Senhor. Se coloque em pé nesta manhã.